Olá, eu sou Gilmara Mariosa, sou supervisora aqui do Centro Integrado de Atendimento à Mulher, aqui na Câmara Municipal. E estou aqui hoje com duas convidadas, né, a Rita Félix, que é gerente do Departamento de Cultura e Patrimônio na FUNALFA, é doutora em Educação, mestre em História, graduada em Ciências Sociais, né, Rita? E com a Milena, que é mestranda em Ciências Sociais, é socióloga, é professora da Educação Básica. E nós estamos aqui para poder falar sobre o mês da consciência negra, né, especialmente essa semana, que é a semana do 20 de novembro, que é a data onde nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Nessa data foi escolhida porque é o aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, né, e Zumbi e Dandara dos Palmares são considerados grandes heróis para o povo negro, porque eles lutaram ao longo de quase um século, né, pela liberdade do povo negro que era escravizado. Então, essa semana é muito importante para nós, tanto para a gente pontuar as questões relacionadas ao enfrentamento ao racismo, porque nós ainda vivemos essas ações no nosso cotidiano, tanto também para a gente falar sobre a promoção do povo negro, sobre a contribuição da população negra para a sociedade brasileira, que às vezes essas temáticas são muito invisibilizadas, né? A contribuição do negro, a contribuição de África no nosso cotidiano não aparece. Especificamente hoje, a gente escolheu como tema discutir a participação do negro no espaço público em Juiz de Fora, porque a gente sabe que Juiz de Fora é uma cidade que foi construída com base no trabalho dos escravizados. É uma cidade que, na sua fundação, contava com a maioria de população negra, né? Os negros eram 60% da população quando a cidade foi fundada. E, então, é uma cidade que foi construída pelos negros e pelas negras, né, por homens negros e por mulheres negras. Por outro lado, a gente sabe que essas mulheres negras, esses homens negros, eles não podem transitar em todos os espaços com liberdade, com autonomia. A gente sabe que na cidade existem espaços onde os negros e as negras não são bem recebidos, são discriminados, não são aceitos. Rita, você podia falar para nós um pouquinho sobre como que você acha que é a ocupação do espaço público pela população negra na cidade de Juiz de Fora? Sim. Primeiramente, obrigada, Gilmara, por essa oportunidade da gente estar mais uma vez aqui abrindo mais reflexões e buscando mais argumentos para que a gente possa entender a nossa realidade. Preciso também pedir licença aos meus ancestrais, pedir bênção aos meus mais velhos e aos meus mais novos, porque se estamos aqui agora é devido a essa resistência, a essa luta combativa dos nossos ancestrais, que foram de fundamental importância para que a gente pudesse tê-los como referenciais, né? E a gente ainda está hoje, né, Zumbi, Dandara, século XVII, a gente está no século XXI ainda discutindo questões relacionadas ao racismo, à discriminação, à exclusão racial e à exclusão social. Então, é uma oportunidade que a gente tem, que a gente não pode desconsiderar, uma vez que em 2001, em Durban, por conta de uma conferência internacional da ONU, o governo brasileiro se assumiu oficialmente enquanto um governo racista e que, a partir daí, medidas, ações afirmativas e práticas deveriam ser implementadas na sociedade para reverter esse processo, a gente acabou tendo um incentivo a mais para que tanto os movimentos sociais negros quanto os movimentos sociais não negros, as pessoas que simpatizam, que são solidárias a essa luta para combater o racismo, a gente acabou verificando possibilidade de ampliar esse debate. E isso é muito importante, né? Por quê? Segundo o Censo Demográfico de 1872, final do século XIX, Minas Gerais era uma província com o maior plantel escravista do Brasil. E Minas Gerais estava, Juiz de Fora estava nesse contexto. Juiz de Fora foi uma das cidades, no final do século XIX, que continha o maior contingente de população escravizada.
né? E Minas Gerais, tendo uma característica de ser hoje, né, um estado eminentemente provinciano, conservador, ele, no bojo das relações sociais que foram estabelecidas, acabaram realmente reproduzindo esses ditames, né, de uma hierarquia social, de uma hierarquia racial, principalmente, que resultou na exclusão da população. E essa questão de exclusão, ela se manifestou a partir de diversas perspectivas. Então, aqui em Juiz de Fora, especificamente, a ocupação do espaço urbano foi muito bem delimitada geograficamente e territorialmente, né? Assim, de forma oficializada e não oficializada, né? A partir de ações conscientes ou inconscientes de todo o segmento social. E trabalhamos muito com essa perspectiva de que realmente esse apartheid, a juiz forana, a moda juiz forana, ela se estabeleceu de uma forma muito dura, né? Com marcadores muito bem definidos, né? A partir de determinada contexto, determinada localidade, a população negra não entrava. E isso era quase que uma ação indiscutível pela sociedade juiz-forana toda. Então, a gente tem um centro da cidade muito bem definido. Há muito pouco tempo atrás, a minha mãe falava, a gente pode transitar na Rua Alfred, mas a gente não tem condições de entrar para comprar nada em loja nenhuma. As nossas condições financeiras e econômicas não permitem. Então, a gente transita lá, mas mesmo assim a gente tem uma sensação de que até se você for frequentar alguma loja, entrar em alguma loja, você tem a sensação de que você não é bem quisto. E os meus avós, os meus bisavós, eles tinham muito bem delimitado na mente deles que o trânsito da população negra se efetivava da Rua Batista de Oliveira para baixo, tanto principalmente na Rua Alfield, né? Então, isso era uma lei, né, entre aspas, não oficial e que perdurou décadas. Isso foi muito forte na sociedade, é uma marca, é um estigma, né, na sociedade juiz-forana, que a gente tem que tentar discutir mais essas questões e verificar de que forma esse comportamento se reproduz até hoje no dia a dia. Eu costumo dizer, né, que até hoje a gente visualiza isso quando a gente observa que, por exemplo, o comércio da Getúlio Vargas é muito diferente do comércio do Calçadão. O povo que frequenta Getúlio Vargas e parte baixa é muito diferente do povo que frequenta o Calçadão. Você concorda, Milena? Concordo. E partindo assim da minha experiência, e agradecendo também o convite, primeiramente, né? A oportunidade de estar aqui, de estar debatendo com vocês. Partindo da minha experiência, eu não sou de Juiz de Fora, eu sou uma pessoa que veio para estudar, né? Uma mulher preta que saiu de casa para estudar. Vim de Volta Redonda, uma outra cidade, mas estou aqui há 7 anos. E já tenho umas experiências já que, cotidianamente, a gente começa a perceber como que é a dinâmica da cidade, principalmente no que se refere à dinâmica racial, né? Que isso, na verdade, a gente pode perceber em várias cidades, em vários espaços, mas Juiz de Fora tem as dinâmicas específicas. E eu, em específico, eu percebo que eu andando no calçadão, principalmente, andando na rua, muitas vezes as pessoas, que é um local muito cheio de pessoas, né? Tem muita gente transitando ao mesmo tempo, só que eu percebo que muitas vezes as pessoas têm o costume de não se desviar de mim pelo fato de eu ser uma mulher negra, né? E isso eu comecei a perceber depois que eu vim para cá, porque na minha cidade isso não é muito recorrente, isso não acontece. Então, quem tenho que desviar da pessoa, né? Eu estou andando no calçadão, eu tenho que desviar. Se eu vou ao shopping, por exemplo, eu tenho uma experiência também particular o shopping é um espaço também que é público, né? Onde todas as pessoas, por direito, podem estar transitando. Mas, infelizmente, se eu vou ao shopping aqui, eu percebo os olhares das mulheres, dos homens, sejam pessoas que estão lá a passeio, famílias que estão lá a passeio, ou seja, quando eu vou entrar dentro de uma loja, por exemplo,
me olhando de cima a baixo. Infelizmente, isso ainda acontece. E, às vezes, a gente pensa que nós, pessoas pretas, nós sabemos que isso acontece. Mas algumas pessoas, principalmente pessoas brancas, ainda não têm a dimensão do quanto isso é cotidiano na nossa vivência. Né? O quanto isso acontece cotidianamente na nossa vida. Os olhares, a gente percebe os olhares. Já aconteceu também de eu ir procurar um produto de cabelo e eu ser interpelada por uma série de perguntas em relação ao meu cabelo, que, na verdade, se eu fosse uma mulher branca, não seria feita essas perguntas, né? Então, assim, são coisas que, na verdade, a gente percebe que acontecem cotidianamente pelo fato de nós sermos pessoas pretas, né? E mais em específico em relação à minha experiência como uma mulher preta na universidade, eu senti a necessidade de me organizar num coletivo negro, justamente para poder ter instrumento psicológico, emocional, né, para poder lidar também com a dimensão da universidade, que é um espaço que foi erguido por pessoas pretas, uma instituição que foi erguida por pessoas pretas, mas que, infelizmente, a minoria de pessoas pretas está lá dentro. A gente tem uma maioria de pessoas brancas ocupando esses espaços, né? E aí a gente se sente sozinho, a gente se sente como se aquele espaço não fosse para a gente. E muitas vezes o espaço, ele diz de várias formas que não é para a gente estar lá, de várias formas. Quando a gente não tem uma disciplina que discuta as questões raciais, que a Rita colocou muito bem aqui, questão de memória da população negra, questão de cultura, quando a gente só tem a valorização de culturas eurocêntricas, ocidentais, é um indicativo de que a gente não deve estar lá, porque a nossa cultura, os nossos valores, o nosso conhecimento não é valorizado. E aí eu me organizei em coletivos negros, né, justamente para me sentir uma pessoa pertencente de algo, já que esse espaço diz de diversas formas que eu não deveria estar lá, né? É interessante isso que você coloca, né? Porque a gente identifica exatamente essa coisa do olhar. E o olhar, é muito difícil a gente materializar o olhar como racismo. Né? As pessoas que não são negras, que não são olhadas por pessoas brancas, como nós somos, elas não compreendem o que é o olhar do racista. O que é aquele olhar que te olha, te dizendo que não é o seu lugar. O que é aquele olhar que te mede, que te mensura, que te mede de cima até embaixo. Né? A gente até dizia que as pessoas não têm sequer assim, vergonha de encarar a gente, de olhar a gente de cima e embaixo, para dizer o quanto elas estão incomodadas com a nossa presença. Né? E a gente fica, às vezes, quantas vezes nós não ficamos constrangidos. E quantas vezes, não é, Rita, esse olhar, ou até mesmo outras ações, não são usadas para excluir as pessoas negras de determinados espaços. Né? Aqui em Juiz de Fora, a gente tem várias comunidades, territórios, que são, às vezes, mais ocupados por população negra, no entanto, que estão sendo utilizados agora para abarcar instituições que são voltadas para atender a classe média, como, por exemplo, o Dom Bosco. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Dom Bosco, porque é um bairro que foi ocupado, né? A Rita sabe disso melhor do que eu, no pós-abolição. Então, é um bairro que é essencialmente fundado por pessoas negras. E é um bairro onde hoje a população negra está sendo expulsa, está sendo apertada. Porque é um bairro que, por ser próximo ao centro, está se elitizando. É um bairro que tem um hospital particular, que não atende SUS, justamente para fazer uma demarcação de pessoas que podem ou não ocupar aquele espaço. E também tem um shopping. E eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês. O que vocês percebem desse lugar, por exemplo, ou de outros lugares? Como que a população negra é tratada nesses estabelecimentos que são públicos, como a Miliana falou, que nós temos o direito de estar lá, mas que são utilizadas estratégias para que a gente não ocupe esses espaços? Então, o bairro Dom Bosco, ele tem uma curiosidade histórica que é muito importante para a gente, né? A minha pesquisa de mestrado de 2001, mas foi iniciada anteriormente, algumas entrevistas que foram realizadas com idosos negros residentes na região, eu tenho muito escuro na minha mente
o senhor Cancino Barbosa, ele falando que ele veio de uma fazenda ali nos arredores de Belmiro Braga, ele com a família, mas ele veio sozinho primeiramente, o qual ele chegou no bairro Dom Bosco, e o bairro Dom Bosco era muito longe do centro da cidade. E ali a população negra estava estabelecida. E quanto mais o tempo passava, isso já era início do século XX, acredito que até meados do século XX, década de 60, um pouquinho década de 70, a população oriunda dessas regiões ali, Fazenda São Mateus, Belmiro Braga e o entorno dessa região, a população negra ex-escravizada e seus descendentes que buscavam oportunidade de vida nos grandes centros, principalmente de fora, ocupavam primeiramente a região do Dom Bosco, a região que chamava Serrinha. Serrinha porque é uma região de serra até hoje, né? A gente vê aqui o Morro da Liberdade, aqui também denominado Morro do Imperador, é uma região de serra, e ali estava localizado a grande maioria da população, bairro Serrinha, oriunda das ex-fazendas de café. Alguns historiadores vêm ao longo dos últimos anos até buscando o entendimento para que a gente possa discutir a questão do conceito de quilombo urbano para o bairro Dom Bosco. Agora, originalmente, aquele bairro foi ocupado, em sua grande maioria, pela população negra, como hoje ainda é. O livro da Ana Cláudia Jesus Barreto, que tratou de entender a ocupação do espaço urbano de Juiz de Fora, a partir das zonas de risco, ela detecta o bairro Dom Bosco com uma maioria expressiva da população negra até hoje, mas foi um lugar de memória, de história muito importante. Ali, no espaço do bairro Dom Bosco, as mulheres negras sustentaram famílias em uma mina, em uma bica, lavando roupa durante décadas e décadas a fio. Essa mina, que é localizada hoje, ela foi destruída, né, devido, logicamente, a outras questões que a gente vai colocar aqui. E com esse bairro Dom Bosco, ele apresentou alguns marcadores importantes. Um campo de futebol, que os homens se socializavam, praticavam esporte, as mulheres iam também, e havia um movimento, momentos, né, nos fins de semana, futebol de várzea, também na região, o qual eram espaços de socialização, de recreação, lazer importantes, foram destruídos, obviamente devido aos interesses econômicos e financeiros existentes. Mas a gente percebe que a cidade tem que crescer, né? Alguns espaços devem ser ocupados. O que a gente não percebe é uma contrapartida nesse sentido, né? Só o prejuízo da população pobre, e nesse caso específico, a população negra em sua significativa maioria. Essa dificuldade de entendimento, o progresso acontecendo de forma avassaladora e destruidora, é que a gente vem hoje questionando e problematizando para que a gente possa sair desse espaço só de perdas e perdas e perdas. A gente agora vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente continua discutindo, fazendo o nosso debate. Neste Natal, você pode fazer um idoso feliz. Doe um presente para pessoas que moram em instituições de longa permanência em Juiz de Fora. Quer saber como participar? Retire uma carta que tem um pedido no Centro de Atenção ao Cidadão, na Câmara Municipal. Faça sua doação até o dia 10 de dezembro. No dia 20, ela vai ser levada para a Fundação João de Freitas, para o Abrigo Santa Helena e para o Lar de Idosos Luísa de Marilac. Participe desta campanha da Comissão do Idoso da Câmara de Juiz de Fora.
Integrado de Atendimento à Mulher é o novo espaço do Palácio Barbosa Lima para o acolhimento e atendimento às vítimas de violência doméstica. Tem serviço psicológico, orientação e encaminhamento jurídico. O programa apoia mulheres em vulnerabilidade, oferece ajuda para a superação da situação e contribui para o fortalecimento pessoal. Lembre-se, você não está sozinha. CIAM, Centro Integrado de Atendimento à Mulher, é um projeto da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Estamos voltando aqui, vamos continuar nosso debate sobre a questão dos negros no espaço público em Juiz de Fora. Estávamos falando antes do intervalo sobre a questão da ocupação no bairro Dom Bosco, que é um bairro originariamente fundado por população negra, por ex-escravizados. E a Rita até falava da perda do espaço ali de lazer da comunidade Dom Bosco, porque depois que foi construído o shopping, esse espaço de lazer foi simplesmente destruído. E eu acho interessante porque nesse espaço hoje a gente só tem grama. Não foi construído nada ali no lugar. A gente percebe que esse espaço foi retirado para ser colocado grama em cima, justamente para que aquelas pessoas da comunidade não continuassem frequentando aquele espaço. E eu queria que a Milena falasse um pouquinho, ela disse que também conhece bem o Dom Bosco, como que você observa essas questões lá, Milena? Sim, eu moro próximo ao bairro, e também frequento um terreiro lá, também próximo ao bairro, e também percebo algumas questões das dinâmicas raciais de lá. Como vocês já bem colocaram aqui, é um bairro majoritariamente negro, é perceptível quando a gente está frequentando, vai mais a fundo, vai entrando. E o que eu percebo em relação a isso, e principalmente em relação a algumas, igual o hospital, o shopping, que são espaços que foram erguidos, com certeza também por pessoas pretas, que a gente sabe que esse serviço, essa força de trabalho, ela é majoritariamente construída por pessoas negras, mas, mais uma vez, após a construção desses espaços, desse hospital, que é um hospital que também não tem acesso a essas pessoas pretas por conta de ser um hospital privado, então a gente sabe que poucas pessoas têm a oportunidade de estar acessando esse hospital. O shopping, que é um espaço público, mas que de forma simbólica, de forma física ou de forma visível mesmo, em relação aos olhares, a gente percebe que os jovens, principalmente os jovens, essa faixa etária da juventude, que vai para o shopping para poder ter o seu momento de lazer, muitas vezes também sentem essa exclusão, esse olhar e essa segregação, que é muito simbólica no sentido de que, construíram algo lá que poderia ser de usufruto daquela população, daquela comunidade, mas que após a sua construção, essa população, essa comunidade, ela não pode adentrar, ou se ela adentra, ela é violentamente excluída, invisibilizada, ela é colocada de canto, E aí eu fico pensando sempre quando tem essas questões sobre a importância de políticas públicas de lazer para essa população e que seja não só direcionada para essa população, mas que seja pensado com um planejamento, com uma certa consciência de que essa população também merece lazer, também merece cultura de qualidade, também merece momento de diversão, também merece estar nesses espaços que a cidade planeja, mas que planeja para um certo segmento, que é o segmento mais elitizado, e que seja um espaço para todos, de fato para todos, e não para uma parcela da população. Eu sinto falta de políticas públicas direcionadas a essas pessoas, porque são pessoas que realmente não têm momento de lazer e que vão buscar nesse espaço elitizado e são hostilizadas lá. Então, é o que eu tenho visto assim, em relação às dinâmicas raciais da cidade e como que isso afeta muito a nosso psicológico, enquanto pessoas pretas, o nosso emocional, o fato da gente não se sentir pertencente ou o fato da gente não se sentir
apto para estar lá, porque isso acaba acarretando muito nessa questão da gente falar, que a gente colocar para nós mesmos, interiorizar, né, essa dimensão de que a gente não pode estar lá. A universidade também é um espaço que está no entorno do Dom Bosco, então acaba também sendo um espaço que a maioria das pessoas pretas também não tem acesso e também não se sentem confortáveis de estarem lá por conta disso. Então, muito, muito triste, muito complicado mesmo, né? Você tocou num ponto importante, né, que é a universidade, que é uma universidade pública, e enquanto universidade pública, deveria ser um espaço aberto, ocupado por todos, tanto no seu espaço físico e geográfico, quanto no seu espaço enquanto uma instituição de educação. A gente já melhorou, já conquistamos muitas coisas através da luta do próprio movimento negro, né, conquistamos as cotas, mas a situação ainda está um pouquinho distante do que a gente gostaria, né, Rita? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a participação dos negros dentro do espaço da universidade. É uma realidade que é problematizada e que precisa ser mesmo problematizada, né? E ampliar mesmo essa discussão para todo o conjunto da sociedade. Mas os movimentos sociais negros, eles vêm ao longo de anos a fio buscando essa inclusão racial, uma vez que a sociedade brasileira, ao longo de toda a sua história, ela apresentou no âmbito da educação mecanismos diferenciados de exclusão, ok? Em todos os níveis, tanto na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e a universidade muito mais elitista, né? A universidade pública, onde se trabalha uma educação de qualidade, com ensino, pesquisa, extensão, com um compromisso diferenciado. A população negra, concluindo o ensino médio, tinha dificuldades mesmo de acesso, com as várias modalidades de acesso ao ensino superior. Com o tempo foi passando, as ações afirmativas a partir de Durban, o movimento social de Juiz de Fora, eminentemente o GEABA, foi um dos propulsores dos cursos de licenciatura na universidade no período noturno. Isso tratava diretamente de inclusão racial, que a população negra trabalhando não poderia estudar nos 2 turnos, matutino e vespertino. A abertura dos portões da universidade para os cursos de licenciaturas no turno noturno foi fundamental para que um primeiro passo fosse dado. Isso foi o GEABA nas décadas de 80 e de 90. No início dos anos 2000, o governo assumiu o compromisso de implementar as cotas, que houve um debate, uma ampliação de debate muito grande, a sociedade muito dividida, mas apesar de tudo, né, as cotas raciais historicamente existentes foram ampliadas oficialmente para a população negra ou preta, né? Existentes por quê? O movimento negro sempre trabalhou, cotas sempre existiram, né? Porque a população negra sempre foi no máximo 4% da população das universidades públicas. Então, essa cota de passar de no máximo 4% para 12,5% ou 20%, o pessoal está, na verdade, só ampliando um pouquinho esse percentual. Mesmo assim, não reflete proporcionalmente o quantitativo da população brasileira. Ainda somos deficitários nesse sentido, embora seja um primeiro passo. Porém, fiquei sabendo que há 2 semanas atrás, a pós-graduação aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora aprovou um conselho deliberativo a inserção também desse sistema de cotas raciais e sociais para facilitar o acesso à pós-graduação aos estudantes com maior dificuldade de acesso, embora não sejam facilitadores, mas apenas mecanismos, instrumentos diferenciados para que essa população possa ter oportunidade. Isso, essa questão das cotas, né, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, é muito importante para a gente pensar na formação de professores negros. Sim. Professores negros na sala de aula, né? Nós 3 aqui somos, coincidentemente, professoras, né? E eu sou professora de psicologia, a Rita, professora de história, a Milena,
professora de Sociologia. Educação básica. E a gente sabe o que é ser um corpo negro dentro da sala de aula, tanto para os alunos negros como para os alunos brancos. Aí fala um pouquinho sobre isso, Milena. Como que é estar dentro do espaço sala de aula como professora negra? Então, na verdade, a minha experiência enquanto professora ainda é limitada à educação básica e ainda assim eu vejo com os meus alunos da educação básica, da educação infantil, como que essa realidade da educação, ela carece, sabe, de um debate mais amplificado em relação à formação dos professores, com uma formação mais qualificada, né, com essas questões transversais, que é de gênero, de raça, né, de sexualidade, de classe, porque a educação nossa demanda isso, porque nossas crianças demandam isso, nossos jovens demandam isso, né? E agora, no que se refere ao ensino superior, à pós-graduação em si, eu também tive a oportunidade de participar da Comissão de Ações Afirmativas da APG, que é a Associação de Pós-Graduandos, né? A gente tem a Associação de Pós-Graduandos aqui, então a pós-graduação também ela tem esse lado de estar militando pela ciência, pela educação, pela ampliação da pós-graduação enquanto um espaço democrático e plural, porque a gente sabe que ainda tem muitos entraves, né? Embora a gente tenha tido avanços, como a Rita e a Gilmara disseram em relação às ações afirmativas, a pós-graduação ainda tem muito o que conquistar. E o primeiro passo já foi dado, né? E eu, como eu fiquei nos bastidores, é uma luta que ela exige muitas disputas, né? A gente percebe que tem muitas pessoas, muitos professores dos departamentos, né? Que lutam com a gente, que estão com a gente, que têm um pensamento progressista, que querem avançar, né? Mas existem também pessoas que ainda têm um pensamento mais conservador, que ainda têm um pensamento mais retrógrado mesmo, né, em relação às políticas públicas, em relação a gente fazer com que a universidade seja de fato um espaço para todos, né? É aquela questão das pessoas brancas ainda se incomodarem com o fato de pessoas pretas, pobres, LGBTs estarem em um espaço que durante séculos foi ocupado só por eles, né? Exatamente. Então a gente vai fazer agora um intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar esse debate. Atenção, mulher! Você sabe quais tipos de violência você pode denunciar? A violência física, que inclui qualquer ato que prejudique a saúde ou a integridade do corpo da mulher. A violência moral, sendo qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A violência psicológica, que é toda ação ou omissão que causa dano à autoestima, identidade ou desenvolvimento da pessoa. A violência patrimonial, quando o agressor retém, retira ou destrói os bens pessoais e profissionais da vítima. E a violência sexual, definida por qualquer ação cometida para obrigar a mulher a participar ou presenciar práticas sexuais contra sua vontade. Em caso de violência, procure o CIAM. Centro Integrado de Atendimento à Mulher é um projeto da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Agora a gente volta aqui para o nosso debate e vamos falar agora um pouco de perspectivas para o futuro. O que acredita que pode ser feito, o que a gente acredita que pode ser feito para que a situação melhore,
para que os negros possam ocupar mais esses espaços, possam estar mais presentes, né? Que as mulheres negras também possam estar mais presentes nos espaços. Eu queria começar com a Rita. O que você acha, Rita, que é possível a gente fazer para melhorar essa situação, para que no futuro, né, as nossas filhas, por exemplo, possam estar numa situação melhor do que a nossa hoje? Então, Gilmara, a gente fica pensando primeiramente na necessidade, né, desse autoconhecimento, de organização, de projeto da população negra e da população não negra. A sociedade envolvente, essa sociedade precisa ter conhecimento dessa realidade, dessa história, né? E a população negra, mais que nunca, se autoafirmar, primeiramente uma autorreflexão, um autoconhecimento, conhecer sua história, conhecer sua ancestralidade, a coisa do orgulho negro, isso é importante, que foi implementado na sociedade brasileira na década de 60, a partir do movimento Black Power nos Estados Unidos, né? Ser negro a partir de quê? Da estética. A mulher negra que foi tão rechaçada, a sua aparência, né, com seus acessórios, sua indumentária, a religião negra, a gente tem que o seu cabelo, né? Então, a gente tem que trazer para o bojo da discussão todos esses valores que são importantes, porque a cultura negra, ela, para além de contribuir, ela é formadora da sociedade brasileira. Em todos os aspectos, a cultura negra ela é um dos componentes essenciais para esse produto cultural que é o Brasil hoje, né? Então, a gente discute muito essa questão, mas aí contribuiu com o carnaval, com a feijoada, com o Pelé, e, sabe? E o resto, né? E a construção da nação, politicamente falando, economicamente falando, socialmente, racialmente, uma sociedade que foi tão excludente, agora a gente busca o quê? Esse conhecimento, o resgate dessa história imemorial, a importância disso e a inserção no debate para que pessoas negras e não negras possam estar edificando esse país diferenciado para as minhas filhas, os meus netos, as gerações futuras, né? Então, é um trabalho de buscarmos representações significativas e um trabalho de inclusão, aceitando os referenciais e buscando a valorização desses referenciais em todos os aspectos. Então, a representatividade da população negra em todas as áreas de conhecimento, os setores da sociedade deverão estar realmente imbuídos desse movimento de representatividade de fato. Diferentemente de sermos a maioria da população negra nos presídios, a maioria da população negra, nós somos visivelmente reconhecidos na marginalidade, no subemprego, no desemprego, no trabalho autônomo. Então, para que a gente possa sair dessa esfera de sermos a maioria em situações de desvantagens sociais e econômicas, para que a gente possa estar, pelo menos de uma forma mais equitativa, nos outros setores da sociedade. Então, quando a gente for transitar, entrar numa loja, né, de uma elite social e racial, para que a gente não possa entrar num restaurante e a gente ser visto como suspeito, ou então como se fôssemos pessoas, será que eles vão ter condição de pagar? Será que vão se portar? Essa sensação de hostilidade que ainda está incutida estruturalmente na sociedade brasileira, que deve ser combatido hoje. A nossa perspectiva de futuro acontecerá naturalmente a partir do momento que a gente, socialmente, a gente se organizar, absorver a necessidade dessa mobilização para combater o racismo que é estrutural. Porque essas questões são invisibilizadas, né? É normal você não estar com um médico negro ou as pessoas rejeitarem um médico negro, uma jornalista negra, um psicólogo negro, né? Fica normal, entre aspas, daí essa questão estruturante do racismo, né? Que já está injetado no seio da sociedade brasileira. Esse é um complicador. Exatamente. Milena, fala para a gente também o que você acha que a gente pode fazer
para melhorar a situação dos negros, né, num futuro próximo, né? A Rita falou da questão da informação, né? Eu lembrei aqui da questão da Lei 10.639, importância de crianças negras e brancas conhecerem a história e a cultura africana e afro-brasileira, porque a gente tem que lembrar também que crianças brancas também precisam conhecer a história do país, e os africanos, os afrodescendentes construíram esse país. Eu lembro sempre também da questão das bonecas, né? Brinquedos, bonecas e bonecos negros e brancos para crianças também, para que eles cresçam aprendendo que existem pessoas importantes, tanto negras quanto brancos. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. O que você entende como perspectiva para melhorar a situação da população negra? A educação é a base. Eu, como professora, sempre penso que a educação é a base de tudo. Você citou a Lei 10.639, que é uma lei que, felizmente, ela é aprovada, está lá, está instituída, mas, infelizmente, a gente percebe que nem todas as escolas estão preparadas para estar implementando essa lei, para estar, né, fazendo esse debate com os professores, com os pais, que é um debate que não é só, que deve ser feito só com os professores, tem que ser um debate feito conjuntamente com os pais, com as funcionárias da escola, né, com os alunos, porque é algo de interesse de todos. A gente está falando aqui em relação à Semana da Consciência Negra, ao Dia da Consciência Negra, mas é muito importante a gente pontuar que a responsabilização dessas questões raciais não são apenas nós, pessoas negras, né, que nos organizamos coletivamente, que temos a nossa consciência em relação às nossas questões culturais, aos nossos valores, a nossa contribuição para a nação, para a cidade, mas de todos, né? E aí eu sempre gosto de chamar a atenção para aquilo que a gente chama de branquitude, que são as pessoas brancas, de responsabilizá-los também nesse processo, deles estarem também saindo dos seus lugares de conforto, estarem se questionando, estarem conversando com seus filhos, os pais se abrirem mais para essas questões, né? Estarem dialogando com as escolas, com as instituições públicas, e principalmente também as instituições políticas, né? As instituições políticas, as instituições privadas, as instituições públicas como a universidade, que são espaços de conhecimento, de saber, que podem expandir, né, esse debate, que podem, como eles têm esse conhecimento, esse poder em mãos, eles podem estar também compartilhando isso e estar dinamizando mais esses conhecimentos, essas informações, de modo a chegar a todos, né, à comunidade, ao entorno, né? Então, acho que é uma construção conjunta que, como a Rita falou, você falou, que nós, enquanto organizações, sabemos, carregamos, mas também tem que ter a participação do outro lado, da outra parcela da população, que ainda tem um certo comodismo em relação a pensar, né, as questões que a gente vive todos os dias, né? Então, acho que, pensando para o futuro, acho que é isso, né? A gente pensar na educação e na responsabilização dos setores, né? Então, é um acordo coletivo, né? Nos espaços de educação, toda a comunidade escolar, né? Os gestores, os professores, os alunos, os familiares, as merendeiras, pessoal das secretarias, as escolas devem estar envolvidas nesse debate, para que a gente possa efetivamente conseguir avançar nesse sentido. Por outro lado, ainda na área da educação, os cursos de formação de professores são importantíssimos nesse sentido, né? Para que a gente possa também criar currículos adequados, uma literatura, livros didáticos, paradidáticos, e a gente conseguir efetivar algo nesse sentido. O Paulo Freire falou que a educação deve ser uma prática para a liberdade. Então, eu tenho como uma referência importante nesse momento. Fala, Milena, sobre a importância da educação e como você acha que ela deve ser para melhorar a nossa situação. A educação, para mim, como eu já disse, é o fundamento basilar para as transformações, para a transformação social, de mentalidades, da política, né? Para o empoderamento das crianças, para o empoderamento
dos professores, né? Que também os professores também carecem desse empoderamento, porque a gente sabe que os professores também têm as suas questões particulares, a gente também tem professores pretos, né? Então, eu acho que a educação, ela é a base e ela é o nosso alicerce. E a gente está passando, infelizmente, por um momento aí de retrocesso no que se refere a investimento na educação, seja ela a educação básica ou a educação no ensino superior, né, a ciência, e isso é muito triste. Mas eu acredito que a gente ainda tem pessoas, né, que estão com vontade, com força, né, com entusiasmo e que acreditam no potencial da educação, assim como a Rita citou o Paulo Freire, né, a dimensão libertadora da educação, né? Exatamente. Então, nós vamos concluir com essa expectativa de que, tendo como base a educação, né, pensando a escola como um espaço público para toda a comunidade, para todo o território no qual ela se encontra, que ali seja construído esse espaço de debate e de diálogo para a gente construir um mundo melhor para todas as pessoas, especialmente para a população negra. É isso, queria agradecer a participação da Milena, agradecer a participação da Rita. A gente que agradece. E dizer que foi um momento muito importante, foi um debate muito gostoso e proveitoso para todos nós. Obrigada. Obrigada. Obrigada.